O Vaticano está preocupado desde que uma Bíblia de 1500 anos foi descoberta na Turquia. A preocupação é porque o tal livro contém o Evangelho de Barnabé, que teria sido um dos discípulos de Cristo que viajava com o apóstolo Paulo, e descreve Jesus de maneira parecida com a que é pregada pelo islamismo. Uma das polêmicas trazidas pela tal Bíblia e confirmada pelas autoridades religiosas de Teherã é o texto que aprova que Jesus Cristo nunca foi crucificado, além de também não ser filho de Deus, e sim um profeta. Preocupados com a descoberta sagrada, o Vaticano pediu às autoridades turcas que permitissem aos especialistas da Igreja Católica avaliar o livro e seu conteúdo. E o que foi descoberto, você não vai acreditar. Lá no ano de 2000, na Turquia, uma operação policial de combate ao contrabando de artefatos históricos levou à descoberta de uma relíquia curiosa e polêmica. Uma Bíblia escrita em siriaco, um dialeto do aramaico, supostamente datada de 1500 anos. Teria sido escrita por São Barnabé, um dos apóstolos de Jesus Cristo. Ela vem causando bastante controvérsia, já que o conteúdo desse evangelho, que está avaliado em cerca de 58,5 milhões, contraria muitos relatos do texto sagrado cristão, como por exemplo, em relação à volta do Messias, que não estaria relacionada a Cristo, e sim ao profeta Maomé. O polêmico livro é composto por couro natural e seus escritos foram feitos com tinta à base de ouro. Ele ficou guardado no depósito da polícia turca até o ano de 2010, quando foi encaminhado ao Museu Etnográfico de Ankara, capital do país. Essa versão da Bíblia está passando por uma restauração. E olha, deve passar a fazer parte do acervo público. A relíquia teria chamado mais atenção também do Vaticano, segundo o jornal inglês Daily Mail, e o Papa Emérito Bento XVI estaria interessado em analisar a publicação milenar. Conforme o periódico, Ertuğrul Günay, ministro da Cultura e do Turismo da Turquia, afirma que o livro pode ser uma versão autêntica do Evangelho de São Barnabé e teria sido suprimido da Bíblia tradicional pela Igreja Católica, por apresentar uma influência islâmica nos ensinamentos de Jesus. Em uma passagem desse texto antigo, Jesus teria dito a um pregador: como deverá ser chamado o Messias? Maomé é o seu nome sagrado? Ainda segundo o documento religioso, Cristo também negou ser o Salvador da humanidade e teria dito que, na verdade, o Messias seria de origem árabe. Claro que esse suposto evangelho recebeu inúmeras críticas, especialmente da comunidade cristã. Muitos acreditam que a publicação deve ter sido publicada no século XVI e não há 1,5 mil anos. De acordo com o pastor protestante Izan Özbek, o conteúdo é muito improvável para ser considerado autêntico. Ele deu uma entrevista ao jornal turco Today Zaman e ele lembra que São Barnabé viveu no século I, ao lado de Jesus Cristo e dos demais apóstolos, e que essa Bíblia que se encontra em Ankara, na verdade, pode ter sido redigida por um de seus seguidores. A Bíblia Sagrada não é a mesma desde que começou a ser elaborada. Há diferentes razões para isso, como traduções e reinterpretações dos manuscritos. Ela não é um livro único, mas um compilado de diversos livros reunidos, que foram sendo escritos ao passar dos anos. Nos primeiros séculos de sua existência, as cópias eram feitas à mão e não por profissionais. Esse detalhe resultava em erros, omissões de parte dos manuscritos originais e, mais importante, modificações, tanto por problemas na tradução como por desejo de quem fazia a cópia. Não há edição número 1 da Bíblia, pois foi sendo construída conforme os acontecimentos se sucediam. Porém, estima-se que os primeiros escritos possuam 4.000 anos. Cerca de 40 homens, em um período de aproximadamente 1.500 anos, são os responsáveis pela composição dos 66 livros incluídos na Bíblia Sagrada que conhecemos hoje. O termo Bíblia vem do grego ta Bíblia ta Hagia, que significa os livros sagrados. Ela é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. De acordo com a tradição judaico-cristã, Deus teria revelado aos homens as histórias contidas no Antigo Testamento, que derivam de lendas surgidas no território que hoje compreende o Líbano, Palestina, Israel e áreas da Jordânia, Egito e Síria.
Esta parte do livro é equivalente à Bíblia hebraica, da qual a cristã se deriva. O Antigo Testamento se alonga desde a criação da terra até a expulsão dos judeus para a Babilônia. Historiadores acreditam que ele tenha começado a tomar forma como resultado dos registros da história real e lendas heróicas feitos por escribas de Ezequias, o rei de Judá, por volta do século 8 antes de Cristo. Já o Novo Testamento narra a jornada pós-nascimento de Jesus Cristo, mostrando o que viria a ser o cristianismo. Seus 27 livros foram escritos originalmente em grego. As seções que o compõem foram redigidas cerca de 40 anos após as cartas de Paulo. Elas são os documentos cristãos mais antigos, fornecendo uma visão das crenças fundamentais à teologia cristã. Muitos estudiosos têm se debruçado sobre os manuscritos gregos que compõem o Novo Testamento. Pesquisadores do Seminário Teológico Batista de Nova Orleans, por exemplo, encontraram mais de 17 mil páginas de variações. No caso dos 10 mandamentos, por exemplo, a depender da tradução, o 10º mandamento não faz nenhuma citação sobre cobiça. Apesar dessas mudanças, todos os historiadores costumam apontar que as alterações foram feitas por tradutores, de modo a tornar o texto mais claro, não de mentir.